Olá, meus amigos, minhas amigas, telespectadores da TV Mar, canal 25. Estamos iniciando mais um Momento Jurídico e desta feita de forma marcante, de forma bastante significativa para toda a sociedade alagoana. Estamos trazendo um convidado que, por todos os seus méritos, por todo o seu percurso de vida, toda a sua dinâmica, essa que é a expressão profissional, merece de nós o mais elevado respeito e a mais inexcedível consideração. Estou falando do nosso caríssimo Dr. Murilo da Rocha Mendes, que nós vamos aqui tratar de várias temáticas, todas elas interessantes. Ele vai ter muitas coisas interessantes para nos dizer. Vai ser um programa, desenganadamente, de grande significado para todos nós, especialmente para a nossa casa, a TV Mar. Eu quero, doutor Murilo, inicialmente, lhe saudar, dizer da nossa alegria, nossa satisfação, eu digo em nome da casa, em nome da direção, em meu nome próprio, de tê-lo aqui nos nossos estúdios, acompanhado de seu filho, nosso Paulo, e espero que nós tenhamos uma conversa agradável, e vamos ter uma conversa agradável. Então eu queria de logo deixar as nossas câmeras e os microfones facultados para que o senhor possa fazer uma primeira consideração. Doutor Jerônimo, o que me resta diante de uma apresentação tão substanciosa, senão agradecer-lhe e colocar-me à sua inteira disposição no sentido de esclarecer, testemunhar a minha vida como um todo, iniciada com muita felicidade, ainda nos albores da minha infância. Então, estou aqui à sua disposição e quero lhe saudar, porque eu já o conhecia. Você faz parte de uma das gerações da Confraria da Arraiol, foi menino, ocupou espaço nítido naquela praça, naquele território livre da Praça Arraiol, e se fez magistrado pelo mérito, pela capacidade, pela determinação, e mais do que se fazer um magistrado. É um magistrado acatado por todos quantos batem à porta da justiça. Portanto, eu estou inteiramente à vontade e me sinto aqui confortável, porque acobertado por uma presença tão minha, da infância, tão minha, em função do seu pai, que foi meu companheiro de armas. Armas, digo, do Exército. E é só satisfação. Estou aqui à sua inteira disposição. Obrigado, para tudo responder sem qualquer restrição. Muito obrigado, doutor Murilo. O senhor tem uma vida que qualquer homem decente, aliás, eu já aproveito para dizer, eu gosto sempre de trabalhar com figuras de imagem. Os romanos, quando eles queriam se referir a um homem de bem, quando eles queriam fazer alusão a um homem decente, a um exemplo, a um paradigma, eles cunharam uma expressão chamada de bonus pater familias. Então, nas minhas aulas de responsabilidade civil, o professor dizia, nós temos que nos comportar como um bonus pater familias. E o senhor, para mim, sob a minha ótica, eu andei lendo um dos seus livros, o mais importante, talvez, dele, todos são importantes para o senhor, mas para a nossa ótica, para o nosso nível de pesquisa, um livro importantíssimo, depois nós vamos tratar dele, o senhor representa de forma irretorquível o que se chama de bonus pater familias. Mas, doutor Murilo, o senhor, para iniciar a nossa conversa, o senhor narra no seu livro que o senhor veio de uma família, quer dizer, 7 irmãos com o senhor, seu pai, o seu Luiz, a dona Ana, sua mãe, 7 filhos. E todos eles homens decentes, honrados, homens e mulheres decentes e honradas, que passaram por aqui, alguns já se foram, sem deixar uma marca, sem deixar um sinal, sem deixar uma ressalva. Então eu pergunto, qual foi a dinâmica dessa criação? O que foi que o pai e a mãe do senhor fizeram para criar esses filhos de forma tão digna como criaram? Olha, é um misto
foi a leniência de meu pai, que nos acicatou o espírito libertário. E foi a disciplina espartana de minha mãe, que compôs para nós os compassos da vida, exigindo-os constantemente. Então, nós tínhamos o conforto do nosso pai, que era leniente, que perdoava quase tudo. E tínhamos a disciplina de minha mãe, que nos fez conduzir pelas veredas retas da vida. Então, eu acho que esta dosagem de afagos e de carinhos, com exigência, com limites, o importante é isso. Fui limitado na minha infância para conhecer os meus direitos, e mais do que isso, para respeitar os direitos dos próximos e dos distantes também. Então o senhor acha que o encaminhamento desses valores resultou nessa criação de todos os filhos, né? Todos eles. Nós fomos 10, sobrevivemos 7, e hoje, graças a Deus, embora lamentavelmente para mim, estejamos reduzidos a 4. A 4, né? A 3. Doutor Murilo, o senhor na sua obra, Vida, Amor e Trabalho, o senhor, eu fiz as minhas anotações, o senhor se refere sempre à dona Ana com muito amor, muito carinho. Mas o que me chamou a atenção, logo no início do livro, é uma exortação que ela fazia, que eu acho que isso é eu diria até que tem um sentido filosófico. E ouso dizer, me permitam, senhores e senhoras telespectadores, que todo pai, toda mãe deveria fazer isso logo cedo com o filho. Então o senhor diz aqui no seu livro de memórias, diz que a dona Ana exerceu uma grande influência na formação dos filhos. De todos eles. Mas, sobretudo, ela dizia uma coisa para todos, dizia, o senhor cita aqui para o senhor especificamente, ela dizia: o mundo não é um lago azul, mas um palco de conflitos e de diversidades. Repito, o mundo não é um lago azul, mas um ambiente, um palco, né, de conflitos e de adversidades. Diga uma coisa, doutor, dessa expressão, qual foi o grande norte que o senhor assimilou na sua infância ainda, desses dizeres de sua mãe? Olha, antes eu queria enquadrar. Fique à vontade, viu? Minha mãe não tinha estudo superior. Naquela época, criada em Palmeira dos Índios, ela terminou o curso elementar. A mãe do senhor era de Palmeira ou era de Maceió? De Palmeira dos Índios. E minha mãe tinha uma capacidade de absorção, uma sabedoria inata, como a sabedoria do povo, que não é resultado de livros, mas resultado de observação constante e perene das coisas. Não só das coisas práticas da vida, mas dos fenômenos que nos rodeiam e que nos instigam, extinguem, a confrontá-los, apreciá-los, traduzi-los à nossa compreensão. Portanto, minha mãe foi sábia sem ter diplomas. Foi a grande responsável, bem mais do que meu pai, certo, pela nossa formação. Repare bem, viu? A vida, né, a dinâmica da vida não é um lago azul. É um ambiente de conflitos e adversidades. E às vezes, me permita, meu caríssimo doutor Murilo Mendes, às vezes o rapaz, a moça é mal preparado nesse sentido, e de repente, quando ela olha para trás, não vê a figura do pai e da mãe, está totalmente desguarnecida para enfrentar esse mundo. Mas, doutor Murilo, continuando a nossa conversa ainda, e ainda pegando esse segmento das suas origens, o senhor ainda na obra Vida, Amor e Trabalho, Fragmentos da Memória, só aproveitando, esse livro não está à venda, né, doutor Murilo? Esse livro foi para consumo próprio, vamos chamar assim. Esse livro, eu fiz eu vou contar uma pequena história. O autor dele, o jornalista Mário Lima, certo, andou catucando os anais do Congresso Nacional
E no Senado, segundo ele me disse, ele achou uma obra chamada ABC das Alagoas. E lá eu estava retratado de uma forma que eu não sei porque nunca li essa obra. Então, de lá ele arremeteu para a Câmara dos Deputados, onde eu exercia um mandato. E lá ele viu o meu currículo, minha atividade parlamentar, e ficou, segundo ele me disse, determinado a fazer um ensaio biográfico sobre mim. Certo. Então procurou o Volney, meu genro, o Volney me encaminhou, e nós conversamos a primeira noite, eu fui à casa dele, marcamos o encontro, um dilúvio, uma noite de chuva. Ele narra isso aqui no prefácio, ele narra isso aí. Narra, né? Narra. Então, nós conversamos e ele ficou ansioso por começar. E eu também, confesso que fiquei bem, com toda a minha vontade de me expor. Porque o que eu fiz, não fiz para mim. Eu sempre procurei dizer a meus filhos, faça o que eu faço. Faça o que eu digo, mas, sobretudo, faça o que eu faço. Eu sou o exemplo vivo, um espelho para vocês. Isso. Portanto, isso eu tive da minha mãe. Minha mãe foi a monitora, a educadora, ela me tomava as lições minhas e dos meus irmãos, diariamente. Ela repassava o que o colégio, que o grupo, que a escola particular nos passavam. Ela passava e tomava a lição e nos preparava para a próxima. Então, ela era uma senhora dona de casa, uma senhora matriarca. Minha mãe foi o exemplo, minha mãe foi a virtude, minha mãe foi a nossa devoção. O senhor ainda hoje, o senhor lembra dela de forma assim? Me lembro, ora. Me lembro. O domínio da minha mãe, a ascendência da minha mãe sobre nós era tão forte que eu, casado, o Cláudio ou o Paulo faziam uma arte e eu, quando tomava conhecimento, ia procurá-los para exemplificá-los. Chama-se chamar a responsabilidade. A responsabilidade, para estabelecer certos limites. Certo. E então, chegava ele, estava ao lado da minha mãe. Aí, sou Murilo, vou dizer uma coisa a você. Eu digo, pois não, mãe. Não faça nada com o Cláudio ou com o Paulo. Você me atende? Claro. Não fazia, mas muitas vezes eu dizia, não faço hoje, mas amanhã eu faço em dobro. Eu sei como é. Mas doutor Murilo, continuando aqui, né, na sua obra Vida, Amor e Trabalho, o senhor fez em homenagem aos seus pais um poema chamado Finito Infinito. Exato. O senhor fez todas as coisas belíssimas, mas a última estrofe, aí eu aproveito para me permitam os nossos telespectadores, e é uma conversa informal, quando eu perdi meu pai, eu fiquei procurando alguma coisa que me consolasse, alguma coisa que justificasse aquele fato, ou que diminuísse a minha dor, o meu sofrimento. E o Spinoza, Baruch Spinoza, um grande filósofo, ele tem uma expressão que diz assim, a desgraça, quando é geral, eu aceito. Então, tomando aquela frase, eu pensei comigo, é mesmo, eu não fui nem o primeiro, nem o último filho a perder um pai. Então, tomando por base a frase de Spinoza, eu vou aceitar isso. Mas eu só fui para Spinoza porque não tinha lido esse trabalho do senhor. Porque se eu tivesse lido, isso aqui seria um grande alento para mim. O senhor disse assim, olha, na última estrofe, o senhor disse, hoje eu não estou triste. Meus pais, embora ausentes, ficaram em mim, estão comigo, como um imperativo biológico, como sangue, alento e alimento na construção do meu espírito. Pronto. Só com essa expressão aqui, eu estou hoje, e permita dizer isso, me consolei com a perda de meu pai e de minha mãe, porque eles, de acordo com o que o senhor disse, estão em mim.
Então eu tomei emprestado esse segmento para me consolar, atenuar a minha dor. Qual a outra mensagem que o senhor tira disso, doutor Murilo? Olha, o que eu quis, na realidade, significar foi um culto à paternidade e à maternidade. O que eu quis significar, no dia, eu acordei cedo nesse dia, na minha casa de Riacho Doce, e estava assistindo ao nascer do sol. Era o dia 2 de novembro, dia dos finados. E eu, por influência da minha mulher, adquiri o hábito de visitar as sepulturas dos nossos pais, sempre no dia 2 de novembro. E eu inspirei-me nessa nossa devoção, nessa nossa firmeza de lealdade, e este poema, Finito Infinito, nasceu espontaneamente. Né? Não digo que foi uma geração espontânea, porque a substância dele existia. Era a própria convivência com meus pais. E quero crer com os pais dela, que também Celina foi muito bem educada. Então surgiu esse poema que eu confesso a você. Eu leio, releio, treleio, e sempre eu acho atual e belo. Desculpa a modéstia. Eu estava inspirado, uma inspiração filial. Mas para o senhor ter ideia, eu só não preciso pedir desculpa de nada, porque, estou dizendo aqui, quem me conhece sabe, eu tenho credibilidade para dizer isso. Se eu tivesse, na oportunidade, se eu conhecesse a última estrofe dessa belíssima peça literária, eu garanto, sem medo de errar, sem nenhum equívoco, o meu sofrimento teria sido menor. Aí, doutor Murilo, só para a gente encerrar essa fase literária, o senhor é um intelectual, uma coisa que me chamou a atenção numa outra obra do senhor, numa outra obra chamada Alguns Poemas e Outros Escritos, muito interessante, o senhor abre, logo assim de fachada, o senhor diz um negócio que eu acho que isso dá um curso, o senhor deveria dar um curso sobre essa temática. E é verdade porque eu conheço. O senhor diz assim, olha, o senhor diz que construir uma família, e aí já não é os seus pais, é o senhor que está dizendo isso, que o senhor construiu uma família monoliticamente unida, e solidária e moralmente sólida. Uma família monoliticamente unida, solidária e moralmente sólida. O senhor disse que ela não tem arestas, não tem malquerenças. Não. É uma família afável, amigável, amorosa, que Celina, que é a sua esposa, e eu, na reciprocidade do amor e com a graça de Deus, o senhor não esqueceu aí a presença de Deus, logramos construir, logramos instituir. E é verdade que eu conheço seus filhos, né? Conheço o senhor, e realmente, como é que se consegue isso? Porque não é comum não, viu? Não, só uma explicação. Eu ouvi uma filha dizer assim, eu fui tratar com um cidadão e eu fiquei aguardando na antessala, e eu vi quando a filha disse, esse velho é um cambalacheiro. Até hoje ele ficou aqui no meu ouvido. Ela se referiu ao pai assim, isso é um velho cambalacheiro. Isso é uma coisa horrível. Mas, doutor Murilo, como é que o senhor logrou fazer isso? Tem alguma fórmula? Tem, uma fórmula só, única. Amor. Eu e Celina nos amamos, mútua e reciprocamente. E esse amor se espraiou para os filhos, então? É uma consequência natural, porque a vida é exemplo. Você não pode querer que seus filhos o sigam se você não dá o exemplo a ser seguido. Então é aquilo que faça o que eu digo, mas também, primordialmente, façam o que eu faço. Eu sou ali um exemplo, eu sou ali uma unidade de aferição. E é isso que eu considero o cimento de uma família sólida e solidária.
eu digo monoliticamente, inquebrantável e sem aresta. Não tem como o inimigo entrar nessa família. Não, o inimigo, pelo contrário, está aí. O chamado cara pálida, não tem como ele entrar aí. Nada. Até hoje, eu cultuo meus filhos e sou por eles cultuados. Cada um tem a sua vida familiar, independente, mas nós estamos sempre reunidos, diuturnamente. Quando eu não tenho os 3 lá em casa, tenho 1, tenho 2. Mas eles estão sempre comigo e eu estou sempre com eles. Sempre com eles. Maravilha. Doutor Murilo, uma outra faceta da sua vida, da sua dinâmica existencial, que também me chama a atenção, o senhor tem um amor pela Praça Arraiol, por aquele ambiente da Praça Arraiol, que eu também sou obrigado a dizer que eu não conheço 2 pessoas. Não conheço. Já vivi o bastante para dizer isso. O senhor tem um amor. O que significa a Praça Arraiol? A Praça Arraiol, senhores telespectadores, ela fica encravada ali no Jaraguá, eu diria até nos limites, né? Ali do Poço, o Jaraguá, ali também pega um pouquinho do centro da cidade, já vai para ali, já pega ali a Praça de Ibu, por ali, não é? Ali perto da avenida. O que aquele ambiente representa? Porque o senhor nasceu ali. A casa está lá ainda. Aquela casa está lá. Hoje está até sofrendo uma modificação, mas a casa está lá. O senhor nasceu ali, viveu ali a sua infância, a adolescência, e casou e foi morar também lá naquela região ali. O senhor morou na Rua Vitória ali, que eu estive lá ontem. O que significa aquele ambiente para o senhor? Olha, a Praça Arraiol foi o meu viveiro alegre. Foi o meu fértil canteiros, onde eu plantei sonhos e projetos. Foi um ponto de convergência daquela meninada da Praça Arraiol, que não eram tantos, mas, sobretudo, das ruas tributárias. A Rua do Uruguai, Rua Estrela Nova, daqueles Batista Scioli. Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, que antigamente era a Rua da Concórdia. Veja que a Celso Piatti pegava também. Celso, que era a Rua Santa Amaro, da Rua do Uruguai, da própria Rua Vitória, da Rua Doutor Silvério Jorge, ali. E até da Avenida da Paz tínhamos. Silvério Jorge foi desembargador. Salvo engano, o primeiro presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas. É uma personagem homenageada desde a minha infância, que eu conheço aquela rua com Rua Doutor Silvério Jorge. Exatamente. E que não foi modificada até hoje. Não é? Porque normalmente há o hábito. Doutor Murilo, atravessando o Salgadinho, continua sendo Silvério Jorge, né? Continua sendo, até onde passava o Salgadinho ali. Até o Palácio dos Machados, onde hoje é o museu da UFAL. Né? Até o Brandão, não é isso? Tá bom. Doutor Murilo, me diga uma coisa, só uma curiosidade interessante, que hoje é um tema momentoso, uma coisa terrível. Na sua infância e juventude, considerando o momento, como era que era tratada a questão de proteção à saúde? Porque não havia plano de saúde. Hoje é uma coisa infernal, viu? O pai que não tiver um plano de saúde para o filho, ele está, me permita a expressão, em palpos de aranha. Na época do senhor, qual era a preocupação que o pai do senhor tinha? Não tinha esse negócio de chikungunya, não? Tinha naquela época? Não. Negócio de dengue, esse negócio tinha? Não. O problema é que começava do nascedouro. Pouquíssimas pessoas tinham seus filhos em maternidade. Pequenas, pessoas da alta roda, pessoas ricas, que não eram tantas como hoje não são, mas naquele tempo ainda eram menos. Então, nós fomos criados em casa. A nossa medicina era alopática, não era alopática, era uma caseira, né? Uma medicina caseira, de chás e de porções. O nascimento nosso era feito sempre por uma parteira que assistia ao nascimento e dava as instruções e oferecia os primeiros cuidados
não só de higiene, como também de separação dos corpos, com corte da placenta e tal. Pois bem, eu acho que naquela época também, como era uma regra geral, isso deve ter criado um mundo imunizado. Porque se nós estávamos com papeira, que era uma doença corriqueira, aquela que incha os gânglios aqui, nós tínhamos a crença de que botando um rosário de mamoeiro, o inchaço iria embora. Se estávamos querendo gripar, tinha um chá de sabugueiro. Se estávamos querendo nos fortalecer, tinha algumas doses de tintura de jucá. Enfim, era uma medicina acessível, que não foi resultado de científico, mas como resultado da observação da inteligência popular. Então, essa medicina nos socorria. Aqui só tinha um posto de saúde que ficava ali na Praça Sinimbu, onde hoje é o Tribunal Regional Eleitoral, pelo menos o que ainda ficou dele lá. Exatamente. Então, ali era o primeiro posto de saúde. Ô, doutor Murilo, fraturar um braço, quebrar uma perna, devia ser uma coisa infernal naquela época, né? Era, mas existiam práticos para isso. Pelo amor de Deus, práticos. Eles faziam doutor, a reposição. Porque nós sabemos hoje que uma fratura você só reduz com raio-x. Não tem como, é uma temeridade, uma coisa... Aliás, eu nem sei se você consegue reduzir uma fratura sem um raio-x. É o mérito da observação. Eu me lembro que diziam assim, quando está lá, está bom. Encaixa, está bom. Então, tínhamos médicos, mas os médicos eram raros. Eu acho que não atenderia sequer a casta dos que podiam contratar os seus serviços profissionais. Nós fomos tratados muito com esses remédios caseiros e com as prescrições obtidas nas sessões espíritas do Grupo Espírita Oscar Menezes de Mendonça, que ficava e fica ainda, se não estou enganado, na rua, hoje Avenida Paraná, ali era a Rua da Maravilha, e que nós frequentávamos, e tínhamos mensagens, e tínhamos conselhos. Enfim, a natureza nos protegia. Meus amigos, estamos para fazer uma pausa, vamos fazer uma pausa rápida, porque já temos muito a conversar com o nosso caríssimo doutor Murilo. Muito obrigado com a audiência e lembrando sempre que o senhor e a senhora são as razões maiores de nós estarmos aqui e procurando sempre na sociedade trazer pessoas densas, pessoas importantes, como o doutor Murilo Mendes. Voltamos já. Alagoas Cursos informa. Nova turma presencial Soldado Nível Médio. PM Alagoas, PM Pernambuco. Início imediato. E também novas turmas nível médio. INSS. Saiu o edital. 950 vagas. Início imediato. Informações fones 3326-1227 e 3336-5864 ou no www.alagoascursos.com.br. Alagoas Cursos, preparando para vencer. A CL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a CL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911.
Antes de curtir o verão, passe no O Borrachão e aproveite estas ofertas. Caixa térmica Mor, 34 litros, apenas R$ 79,90 à vista. Churrasqueira elétrica Fischer, por R$ 109,90. Tenda 3x3, por apenas R$ 149,90 à vista. E que tal equipar o seu carro para o carnaval? Caixa de som 12 polegadas, R$ 740 em 12 vezes nos cartões. É verão e as ofertas estão aqui no O Borrachão. O Borrachão, o Nordeste compra aqui. Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos retornando nessa conversa agradável, nesse papo, eu diria, informal, fraterno, com o nosso caríssimo Dr. Murilo da Rocha Mendes. Queremos registrar aqui no estúdio a presença de seu filho, Paulo, nosso Paulinho, que na minha infância, eu um pouco mais velho, a gente se encontrava de vez em quando ali na nossa querida Praça Raiol. Mas, doutor Murilo, me diga uma coisa, como era o bairro de Jaraguá na década de 40? Porque o senhor ainda ali em 40, o senhor já era... O senhor viu o Getúlio Vargas, não foi? Vi. O senhor chegou a ver? Cheguei. Ele veio inaugurar o porto. O porto estava sendo construído por uma empresa alemã chamada Geobra. E o Getúlio veio aqui, não sei se foi para inaugurar ou para visitar as obras, e eu o vi num carro que a gente chamava Baratinha naquele, certo, com a capota arriada. O senhor estava com seu pai? Com meu pai, minha mãe, ali perto da ponte da Praça do Sinibu. E ele passou acenando para todo mundo. E nós ficamos satisfeitos, porque o presidente Getúlio... da República, o presidente? O presidente e mais o Getúlio, que foi responsável por várias conquistas dos trabalhadores brasileiros. E meu pai era um assalariado. O meu pai não era empregado, ele era um autônomo. Tanto foi autônomo no começo da vida como viajante de várias firmas importantes de Maceió por esses sertões do nosso estado, quanto quando casou, vindo para Maceió, se fez conferente de carga e descarga pelo Porto de Maceió. Então, ele foi um dos primeiros conferentes aqui, fez uma carreira muito boa, foi um homem acatado, profissionalmente ilibado, responsável, cultuado pelos seus contemporâneos, foi presidente do sindicato quando foi fundado, era um benfeitor da categoria. Meu pai era o responsável por 3 armadores no embarque e desembarque de mercadoria no Porto de Maceió. Ele era o agenciador. Então, ele era que escalava os conferentes e consertadores de carga. E tinha um sindicato da estiva já pronto e acabado, que ele fazia a seleção dos estivadores, aqueles que iriam manusear a carga. Portanto, meu pai sempre foi um homem liberal. Doutor Murilo, e nessa ida para ver Getúlio Vargas, foi toda a família, porque eram muitos filhos, né? Foram os que podiam se locomover e enfrentar multidões. Fomos Paulo, Moisés, eu, José. Éramos os 4 mais velhos. Ficaram em casa Gilberto, ainda pequeno. Minha mãe achou de bom tom não levá-lo, porque havia multidão. A Ilza era de meses e a Vânia ainda não era nascida. Então nós fomos, nos locomovemos até a Praça Sinibu, mais ou menos naquela ponte sob a qual passava o Salgadinho. E vimos Getúlio Vargas. Foi uma alegria. Eu queria... todo o povo queria ver Getúlio. Getúlio via precedido, nós não tínhamos ainda uma análise crítica do que seria exceção, regime de exceção, regime ditatorial,
Mas o Getúlio se alçava no respeito, na admiração do povo brasileiro, pela maneira como ele conquistou para a classe operária certos direitos, certas vantagens. Ele teve o seu valor, é inegável isso. Então Getúlio foi um precursor. E depois ainda, Jerônimo, o Getúlio foi responsável pela construção da primeira siderúrgica do Brasil. E mais do que isso, é dele a Lei 2004 que criou a Petrobras. Quer dizer, ele tinha uma noção de futuro. O Getúlio era, na realidade, um homem preparado para o governo. Doutor Murilo, eu gostaria que o senhor fosse breve nessa consideração, porque nós vamos voltar a esse assunto. E é tão triste, né? O senhor, por exemplo, no seu livro, o senhor narra que lutou sob o estigma do o petróleo é nosso. E hoje ver esse povo fazer com a Petrobras o que está fazendo não é uma coisa odienta, não é uma coisa que desmerece a nossa sociedade. A sua juventude toda, eu sei disso porque eu já li, eu leio e sei que houve uma luta, o petróleo é nosso, para impedir que empresas estrangeiras viessem para o país. Ou seja, o senhor é jovem naquela época, um garoto, né? Foi para as praças, foi para as ruas. Aí vê hoje esse povo fazer o que faz com essa empresa. Olha, eu acho isso um desrespeito sem nome. Para não dizer outra coisa, né? Tudo quanto nós, com sacrifício, conseguimos edificar. Isso é o resultado, lamentavelmente, da partidarização do Estado. Então, a gente sente que pessoas que nunca tiveram uma vida mais confortável, por isso ou por aquilo, por injustiças, assomaram ao poder, foram comer melado e se melaram. Eu vi, alguém disse que foi o próprio o atual chefe da Casa Civil. Exatamente. O Jacques Wagner. Né? Jackson Wagner. Wagner. Doutor, me diga uma coisa, para nós evoluir nossa conversa, é muito importante nós fazer uma verificação. Na sua juventude, qual foi o grande homem público que o senhor guardou na sua memória? Isso na década de 40, o senhor conviveu com grandes homens públicos, o senhor conviveu com Silvestre Péricles aqui na Terrinha, né? E tantos outros, o próprio Getúlio, né? E o Otávio Mangabeiras, né? Grandes tribunos e tal, o Carlos Lacerda já era dessa época, o Afonso Arinos já era dessa época. Mas eu pergunto, doutor Murilo, qual foi o grande homem público que o senhor, ainda na sua juventude, o senhor passou a observá-lo como um exemplo a ser meditado sobre ele? Olha, do ponto de vista parlamentar, tinha um deputado pelo estado do Rio de Janeiro, chamado Sérgio Magalhães. Sérgio Magalhães, nunca ouvi falar nesse cidadão. Pois é, irmão do governador de Pernambuco, Agamenon Magalhães, que foi um grande foi ministro da Justiça. Exato. E o Sérgio era um parlamentar afinadíssimo com os interesses nacionais. Contanto que, no começo, do ponto de vista parlamentar, foi o Sérgio Magalhães, que me deu, assim, uma perspectiva ampla dos problemas, da problemática brasileira. Contanto que meu filho tem o nome Paulo, em homenagem a meu irmão mais velho, e Sérgio, em homenagem ao meu ídolo, que era o Sérgio Magalhães. Né? O doutor Murilo, há uma passagem interessante. O senhor falou do Agamenon Magalhães, há um fato interessante, só para os nossos telespectadores terem conhecimento do que é o fenômeno da vida. O Antônio Carlos Magalhães, ele teria uma audiência com o secretário de saúde dele, e o secretário chegou ao Palácio das Princesas e disse: cadê o governador? Disse: ele foi ao médico e está voltando. E quando ele retornou, já era assim umas 4 horas da tarde, ele disse: acabei de vir vir do meu médico, estou zerado. Em seguida ele teve um infarto e faleceu. Você viu o que é a vida, né? Ele disse: acabei de vir do meu médico, estou zerado.
e em seguida teve um infarto e faleceu. Ironia, Mas, doutor Murilo, né? me diga uma coisa. Maceió, porque eu alcancei Maceió ainda bastante atrasada. Para o senhor ter ideia, naquela Avenida Cunha do Leão, eu me lembro, permita dar esse exemplo, eu me lembro que ficávamos eu e minha irmã sentados assim numa porta que tinha lá em casa, contando os carros. O carro que vier da direita é seu, o carro que vier da esquerda é meu. Veja a nossa idade, a inocência e tal. E nós passávamos ali algum tempo para vir um carro, porque vejo hoje como é que está aquela Avenida Comendador Leão. Eu lhe pergunto, doutor Bruno, na sua juventude, qual era a diversão da rapaziada da época? Esporte. Não tinha barzinho, não, para tomar um... Não, isso nós não frequentávamos. Só depois... Eu digo a turma de 16 anos, 17, 18. Um pouco mais, sim. Mas na minha infância e adolescência, na Praça Arraiol, nós podíamos dormir, tinha uma estrada que passava entre duas casas, que depois construíram uma casa no meio, e chegava no mercado de Jaraguá. Podíamos dormir ali, não passava um veículo. Maceió, se tivesse carro, teria 8, 10 carros de ricos, sim. potetosos, e alguns carros de praça, que eram um instrumento de trabalho de vários cidadãos. Não só em nome próprio, mas como em nome de terceiro. Ele apenas dirigiu, era o carro de praça, hoje táxi, né? Mas nós ficávamos ali, passava de vez em quando um caminhão descarregado que voltava para a garagem, que ficava na rua São Bernardo e que pertencia a um descendente de italiano, Sadotti, pai do Dalmo Lins e outros amigos, e do Binha, que deve ter sido seu contemporâneo de medicina, Robson. O Robson, né? Que morava na Estrada Nova. E ali ele passava, quando terminava as entregas porta a porta, porto, padarias e tal, de importação de farinha de trigo e tudo mais, ele passava de volta para a garagem. Ali era um campo de futebol, era um campo de atletismo. Bater bola, né? Ô, doutor Bruno, o senhor fala no seu livro que o bairro do Farol não existia? Não, o bairro do Farol era uma lingueta. Ah, certo. Existia o bairro do Farol. Sim. Quando eu digo assim, ele não tinha aquela expansão lateral. Certo. A Tomás Espíndola existia. Como é? A Tomás Espíndola existia. Existia Mas de terra e batida. O bonde passava por ali Certo. e ia até um pouco ali perto do que é hoje o Tribunal de Contas. Sim. Ele ia até ali, mais ou menos, que era logo depois, era logo depois da casa a primeira casa construída pelo doutor Afrânio Lages para a sua residência. Ali o bonde simplesmente encerrava a sua carreira, virava a lança e ia fazer, porque o bonde de Farol não ia para nenhum bairro. Ele descia a ladeira, contornava Maceió, que a gente chamava o centro comercial, e retornava pela Praça da Catedral, Rua do Sol, que antigamente era Rua do Sol, hoje João Pessoa, e subia a ladeira do Brito, até pegar Tomás Espíndola e tal, e ir até lá. Quer dizer, era uma circular. Eu sei. Ô, doutor Murilo, o senhor, na sua juventude, claro que era um ambiente muito mais fechado, eu perguntei qual a grande diversão e o senhor me disse que era o esporte. Exato. O senhor falou que era o esporte. Mas o senhor, no seu livro, narra a sua presença, em determinada fase da sua vida, constante, na casa de um intelectual ali no Parque Gonçalves Ledo. Como era isso, hein? Aquela casa era pequena na sua dimensão física, mas era ampla no acolhimento de uma juventude sequiosa por entender a vida, por melhor viver a vida. Nós ali, jovens
E bem alguns jovem, né? 14, 15 anos, tinha isso? 15, 16 anos, e outros não menos jovens, como o Regis Amaral, que era alto funcionário do Banco do Brasil, professor de teologia do seminário, como o menino que voltou de Roma, que ainda era da Igreja Católica e hoje é O bispo. Vanilo? Não, é bispo da igreja. Eu digo já o nome dele. Meu amigo, foi até quem fez o discurso de lançamento do meu primeiro livro. Então, nós nos reuníamos 3, 4 vezes por semana à porta da casa do Mário Hélio e discutíamos as coisas e o mundo, cada um dando a sua visão e revelando os seus anseios. E isso foi de uma forma tão magistral que E o nos senhor, marcou. garoto, eles aceitavam assim? Aceitavam com naturalidade? Eu sou um garoto. Mas eu era um garoto, mas eu sempre fui um pouco precoce nessas coisas. Eu, com 15 anos, eu já tinha lido quase toda a obra de Freud, vertida para o castelhano, para o espanhol. Em espanhol, né? Eu tinha um tio que era espanhol, Manuel Pérez Carpintero, e me influei um pouco, não no falar, mas no ler, porque eles falam muito rápido, mas eu entendia perfeitamente o espanhol, que é um portunhol, é um português bem errado, mas bem floreado. E eu li a obra de Freud. Doutor Murilo, e o senhor saía da Praça Arraiol lá para o Parque Gonçalves Ledo? O senhor saía a pé? Quando tinha dinheiro, pagava o bonde. O bonde, né? É. E quando não tinha, tanto ia a pé como voltava de madrugada a pé. Mas não pedia dinheiro não, a dona Ana? Mãe, me deu um dinheiro. Nem sempre, porque o meu crédito às vezes estava falido. Eu já tinha ido a cinema, já tinha pedido para isso ou para aquilo. Sei como é. Então... Tinha esgotado o cheque especial. Nós temos limite. Como hoje temos no nosso cheque especial, se formos responsáveis. Porque senão desbandela por aí e ficar a dever. E aí, nesse estado de coisas que nós O doutor Murilo tinha contabilidade. Quando chegava naquele ponto, acabou-se. Acabou-se. Eu recebia tanto e depois disso não recebia mais. Ô, doutor Murilo, me diga uma coisa, essa conversa é tão agradável com o senhor. Me diga uma coisa, doutor Murilo. O senhor lembra, assim, se não lembrar, não tem problema nenhum, de 2 fatos marcantes nessa fase de sua vida? 2 fatos que marcaram na sua vida, nessa fase entre 10 e 20 anos, 2 fatos que marcaram o senhor aqui em Alagoas? Aqui no Brasil. Olha, no Brasil, mas vou dar 2 coisas que me marcaram. O senhor lembra, né? Como pessoa. A minha convivência na Praça Arraiol. Nós começamos cedo a nos aglutinarmos em brincadeiras, garrafão, chicote queimado, enfim. Mas garrafão era violenta, a brincadeira é violenta. Violenta, porque inclusive dava lixa. A gente chamava lixa, era pancada. Ali na Praça Arraiol, doutor Murilo, tinha um malvado que ele deixava o cara correr para onde fosse. Ele ia lá para o poste onde ele tinha que chegar. Ele tinha que chegar em determinado local. Ele ficava ali esperando. Quando o indivíduo vinha, na velocidade que viesse, ele aplicava ali um murro. Era violenta aquela brincadeira. Hoje é crime, aquilo é crime. Mas no nosso tempo, rareavam as pessoas com esses intentos. Né? Era mais de correr, se desvencilhar dos ataques, das tapas nas costas e tal. Mas nós tínhamos chimbra, jogo de chimbra, tínhamos o peão. Doutor Murilo, no garrafão tinha aquela regra, né? Fora um pé, dentro 2. Ficar descansado. E mais ainda, se o cara tapasse a boca do garrafão, o cara ficava rodando Pelo e apanhando. Amor de Deus, era um inferno, era um inferno. Mas, doutor Murilo, me diga uma coisa, e o outro fato? Olha, o outro fato foi a minha iniciação. Eu sempre fui uma pessoa, como eu estava dizendo, sempre fui uma pessoa curiosa, pretendendo explicações para fenômenos que aconteciam e que eu não tinha nem base, nem verticalidade
meus saberes para desvendá-los. Então eu comecei a ler logo cedo. E comecei a ler por onde não deveria ter começado. Bom, tem algumas obras de autores brasileiros renomados, mas, sobretudo, eu me fixei na leitura freudiana. Freud, né? Tanto do original, de Freud, como de Gastão Pereira da Silva, que era o nosso brasileiro, como Renato Kiel, que é autor do livro sem data chamado Os Quatro Gigantes da Alma. Enfim, de outros tantos e a minha convivência com pessoas que fizeram psicologia. O primeiro psicólogo que chegou aqui em Maceió era o meu, quanto mais, companheiro de tertúlias. Conversa. E eu, sem ter nenhum diploma, sem ter nenhuma maturidade ainda, mas me aventurando a essa prospecção de conhecimentos. E ele era companheiro da casa do Mário Hélio também. O nome dele eu digo já o nome. E ele era tão forte, Romeu Cajueiro, era tão forte que ele levantava uma sinuca no bilhar do comércio. São coisas assim que marcam a gente. Tom Murilo, vou dar só uma informação para os nossos telespectadores. E o senhor falou aí em Sigmund Freud, e aí me ocorreu agora a ver a importância. Existe um escritor russo chamado Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. Ah, eu li toda a obra dele. E ele era engenheiro civil. Ele era engenheiro civil. Ele era engenheiro civil. Agora, veja bem, ele foi tão importante naquela apreciação dos esquemas psicológicos de vida. Ele tem uma obra dele, a primeira obra dele, chamada Pobre Gente. Ele narra um pai acompanhando o féretro do filho em uma página e meia, que quando a pessoa termina, a pessoa está realmente prostrada. Porque é um sofrimento tamanho que ele consegue descrever com uma coisa aí. Bom, eu queria dizer que eu conheço a obra de Dostoiévski. E o livro que me marcou dele foi Crime e Castigo. Crime e Castigo é o clássico. Que é justamente um livro que faz uma crítica ao sistema penitenciário da Rússia, em que ele comete o assassinato. Um assassinato, considerando uma velha ranzinza, avara, sem ter importância. Porque ele pegou o dinheiro emprestado dela, né? Ele vivia das pensão dela. Então eles acharam aquilo, e pior, foi condenada pelo crime. O delegado amigo dele, né? Uma jovem chamada Miúcha. E ele, com o sentimento de culpa, a acompanhou por todas as prisões para onde ela era transferida. Então, o livro, um primor. Mas eu fiz essa inserção para dizer o seguinte: a importância, a questão da psicologia, né, que todos nós temos um pouco. O Dostoiévski, engenheiro civil, influenciou profundamente Freud, que é posterior a ele. Você vê como é importante. Mas, doutor Murilo, olha, a nossa conversa é muito agradável, mas eu fiz aqui uma observação e gostaria que o senhor ficasse à vontade. Eu ouço falar muito em Guedes de Miranda, não foi da minha época, né? Guedes de Miranda, mas todos falam unanimemente que foi um fenômeno, né? Inclusive, o Guedes de Miranda chegou a ser paraninfo de uma turma de formandos da USP em São Paulo. Isso quando não havia televisão, não havia nada, ele foi para lá fazer essa paranifia. O senhor conviveu, o senhor foi aluno dele. Fui aluno. E o senhor, inclusive, disse que ele influenciou o senhor, a sua formação. Muito. O que é que ele tinha de mais? Ele tinha muito conhecimento de literatura da Grécia Antiga, da Roma faustosa. Era um exímio orador. Ele fazia ele era meu professor de introdução à ciência do direito. O senhor fala na sua obra. Parece que não está mais na grade curricular. Não existe essa matéria, é fundamental essa matéria. Então, o Guedes de Miranda, o Guedão, como a gente chamava na época, ele expunha os mais alentados assuntos
da Grécia Antiga, da Roma Faustosa, e as aulas deles normalmente terminavam em palmas, O senhor, pela maneira dele dizer as coisas. Isso me lembrou, o senhor falou, nele, não pega esse raciocínio, isso me lembrou de Adam Smith, professor da Inglaterra. Da teoria do laissez-faire, laissez-passer. Disse que juntava gente para assistir as aulas dele. E o Guedes de Miranda também, né? O Adam Smith, ele foi o precursor da liberdade da economia, Exatamente. Da teoria de mercado. Ele desenvolveu uma tese que, em francês, era assim: laissez-faire e laissez-passer. Deixa fazer, deixa passar. Deixa passar. Mas, doutor Murilo, retomando, e o nosso Guedes de Miranda? Rapaz, ele era um orador sem igual, um filósofo. Ele não era o exímio professor da matéria dele. Sei como é. Ele não descia a matéria, mas ele era um condoreiro. Ele fazia das aulas dele alguma coisa de magnífico. Era raro não ter alunos de outras classes. O senhor fala no livro. Esperando a vez dele se desenrolar da explicação da matéria para dar a sua opinião, que era, na realidade, algo fantástico. E ele pediu para ser sepultado em Porto Calvo, né? Ele era natural de lá. Ele foi vice-governador no governo tumultuado do Silvestre Pérez. Houve rompimento dele. E, enfim, o Silvestre, com toda a brutalidade dele, era um exímio poeta. Poeta, exatamente. Com poemas lindos. No entanto, um homem que exercia o poder com mão de ferro. O senhor veja, Guedes de Miranda. Doutor Murilo, nós estamos nos aproximando do final, mas numa última consideração, o senhor fala também do Exército, com muito carinho, o Exército, né? Especificamente, é onde o senhor teve a sua formação militar, o senhor fez NPOR, né? Rapidamente, o senhor acha que todo jovem deveria ter uma experiência? Eu acho que todos nós deveríamos fazer o serviço militar. Eu fui aluno do NPOR, quer dizer, Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva, e depois fui convocado. Isto é, fui aspirante por 6 meses e fui segundo-tenente por 6 meses, por 1 ano e 6 meses. Recebi convites, eu era realmente um oficial enquadrado. Certo. Eu vivi o Exército Brasileiro. Eu não segui a carreira porque a minha vocação sempre foi a advocacia. O horizonte da minha vida era a advocacia. Mas eu me realizei muito no Exército e encontrei uma escola notável para a vida. Eu acho que o homem que tem formação militar, ele é um idealista, ele é um vocacionado, ele é um patriota, ele é alguém a serviço da pátria, até com o sacrifício da própria vida. Pois é. E eu ainda encontro gente dizendo, não, eu não queria que o bichinho fosse para o Exército, se referindo ao filho, né? Não, eu não queria que o bichinho fosse para o Exército. Ali é uma escola de vida. Meus amigos, minhas amigas, meus caríssimos telespectadores, terminamos esse primeiro bloco com o doutor Murilo Mendes, tratando da sua origem e da sua formação. E terminamos como eu pretendia, porque conduziu uma entrevista desse nível, dessa densidade, você tem que ter cuidado para não fugir. Mas terminamos essa primeira parte e nós vamos apresentar em 2 partes o doutor Murilo. E agora vamos tratar do seu ingresso na vida pública, que é também uma dinâmica de vida muito bonita e muito interessante. Até o próximo programa, se Deus quiser.